seu nome viverá pelos séculos dos séculos. Viverá pelos séculos dos séculos. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos. Viverá pelos séculos dos séculos. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos ao som da harpa. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos. Viverá pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, reunimos-nos para celebrar a nossa fé no dia em que a Igreja faz memória de São Bernardo de Claraval. Um homem que consagrou toda a sua vida a Deus e que, por isso, para nós é um exemplo do que significa sermos cristãos. Preparemos-nos então para este encontro com Jesus Cristo, guiados por este exemplo de São Bernardo, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Bernardo, o abade, inflamado no zelo da vossa casa, uma luz que na vossa igreja arde e ilumina,
concedei-nos por sua intercessão o mesmo fervor de espírito, para vivermos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Ezequiel. O anjo levou-me até à porta do templo, que está voltada para o Oriente. A glória do Deus de Israel vinha do lado do Oriente, como um rumor semelhante ao marulhar das águas caudalosas, e a terra resplandecia com a sua glória. A visão que eu contemplava era semelhante à visão que eu tive quando ele veio para destruir a cidade e à que me tinha aparecido nas margens do rio Quebar. Então, prostrei-me com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que está voltada para o Oriente. O Espírito levantou-me e introduziu-me no átrio interior. A glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi alguém que me falava do interior do templo, enquanto o homem estava de pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, é este o lugar do meu trono, o lugar onde assentam as plantas dos meus pés. Aqui habitarei para sempre, no meio dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. A glória do Senhor habitará na nossa terra, habitará na nossa terra. A glória do Senhor habitará na nossa terra, habitará na nossa terra. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. A glória do Senhor habitará na nossa terra, habitará na nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. A glória do Senhor habitará na nossa terra, habitará na nossa
terra. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. A glória do Senhor habitará na nossa terra, habitará na nossa terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os filactérios e ampliam as borlas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra, não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caros peregrinos, são duras as palavras que acabamos de escutar no Evangelho. São duras, sobretudo, porque compreendemos facilmente que não falam apenas dos escribas e dos fariseus, mas falam também de nós. São duras e exigentes porque apontam algumas das tentações que acompanham a nossa vivência cristã. Por isso, olhemos para estas palavras que Jesus nos dirige no Evangelho e procuremos perceber o apelo para nós que estas palavras encerram. A primeira grande chamada de atenção de Jesus é para a falta de coerência entre a fé que se professa e a vida concreta. Diz Jesus a propósito de escribas e fariseus, eles dizem e não fazem. Aliás, o provérbio popular diz que não devemos fazer como Frei Tomás, que diz e não faz. É a questão da coerência. A coerência entre o que se diz e o que se faz. Entre a fé que se professa e a vida que se vive. Só que este não é apenas um problema ou uma dificuldade dos escribas e fariseus do tempo de Jesus. É algo que tem que ver connosco. Porque também nós, cada um de nós, corre esse risco. Dizemos-nos cristãos. A questão é que, por vezes, as nossas opções, as nossas atitudes e os nossos comportamentos nos desmentem. Mostram que não há coerência entre a nossa fé e a nossa vida. Por isso, é a nós que hoje Jesus diz para não nos envergonharmos da nossa fé, para procurarmos no dia-a-dia ser coerentes com essa mesma fé. A fé que aqui nos reuniu. O termos vindo a esta celebração, o estarmos aqui congregados para esta celebração, é uma afirmação da nossa fé cristã. E aquilo que Jesus nos diz é que é necessário, quando sairmos daqui, vivermos em coerência com esta fé que aqui nos trouxe, com a fé que aqui nos reuniu. Porque esta fé tem de ter consequências nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, na nossa relação uns com os outros, nas nossas opções. Dos escribas e fariseus, Jesus diz, dizem e não fazem. O grande apelo é que isto não aconteça connosco. A outra chamada de atenção de Jesus é para a motivação do nosso agir. É que para Jesus não basta fazer o bem. É preciso fazer o bem por bons motivos. É preciso que haja boa intenção. Diz Jesus que os escribas e fariseus do seu tempo tinham as motivações erradas, porque tudo o que faziam era para serem vistos, para serem admirados, para serem aplaudidos. Só que também aqui não se trata apenas deles, mas de nós. Também nós temos tantas vezes esta tentação de agir de modo a conseguirmos a aprovação daqueles que nos cercam. Temos tentação de tomar as atitudes que achamos que vão arrancar os aplausos dos que estão ao nosso lado. Fazemos o bem, sem dúvida, mas tantas vezes fazemo-lo se alguém estiver a olhar para nós. Ajudamos os outros, se em troca pelo menos tivermos um agradecimento. Porque quando ajudamos e não nos agradecem, dizemos ingrato, não voltarei a fazer-lhe isto. Isto é, a nossa motivação passa tantas vezes, demasiadas vezes, pelo prémio da aprovação dos outros. E é isso que Jesus questiona. A intenção com que fazemos o bem que fazemos. É preciso fazer o bem, sem dúvida, mas é preciso fazê-lo pela melhor motivação. Há um terceiro aspecto que Jesus também destaca. O terceiro aspecto que Jesus critica nos escribas e fariseus é o quererem ser os primeiros, os mais importantes. E também aqui não se trata apenas deles,
mas de nós. Tantas vezes também nós queremos sobressair no meio dos demais. É uma tentação que nos acompanha a todos. E a esta tentação, Jesus dá um remédio, aponta um caminho, a humildade. Aquele que for o maior entre vós será vosso servo. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Dizia-vos no início que hoje a Igreja nos convida a celebrar São Bernardo. Em São Bernardo nós encontramos precisamente estas atitudes a que Jesus nos convida. Encontramos nele a coerência entre a fé que professava e a vida que vivia. Encontramos nele a preocupação por fazer o bem, fazer a vontade de Deus, independentemente da aprovação ou dos aplausos dos outros. Encontramos nele a humildade de um homem de família nobre, mas que deixou tudo para se consagrar a Deus e que escolheu um dos mosteiros mais rigorosos da sua época. Ao longo de toda a sua vida, foi sempre a palavra de Deus e a vontade de Deus que alimentou a sua oração, a sua reflexão, a sua pregação. São Bernardo torna-se, por isso, para nós, um exemplo de como podemos viver as atitudes a que o Evangelho hoje nos convida. Mas não apenas em São Bernardo. Encontramos também estas atitudes sugeridas por Jesus no Evangelho, no exemplo dos santos pastorinhos de Fátima. Também eles procuraram ser coerentes com a sua fé e ser fiéis aos apelos e exortações que receberam primeiro do anjo e depois de Nossa Senhora. Também eles procuraram fugir dos aplausos, procuraram viver esta fidelidade às palavras de Nossa Senhora, independentemente da aprovação dos outros. Aliás, quando nós vemos o testemunho que a irmã Lúcia nos deixou, percebemos que um dos aspectos mais difíceis para os pastorinhos era precisamente o terem se tornado tão conhecidos, o serem procurados por tanta gente. Para eles não era propriamente motivo de júbilo, mas sofrimento. E por isso, tantas vezes, quando o podiam fazer, se escondiam. Também eles foram um incrível exemplo de humildade, com a clara consciência de que a missão que receberam não dependia dos seus méritos, mas da misericórdia de Deus que tinha pousado sobre eles o seu olhar, tal como fizera com Maria. Caros peregrinos, o Evangelho de hoje tem palavras duras, mas é, sobretudo, um veemente apelo à nossa conversão. Acolhamos este apelo e sigamos estes belos exemplos de São Bernardo e dos santos pastorinhos de Fátima. Irmãs e irmãos, as palavras de Jesus no Evangelho não são apenas doutrina para crer, mas norma de vida para se viver a partir de dentro, a partir do coração. Peçamos a Deus Pai que nos inspire a pô-las em prática, cantando. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Por todos aqueles que na Igreja têm a missão de ensinar, para que sejam os primeiros a viver o que anunciam
e a confrontar-se diariamente com o Evangelho, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por aqueles que têm estudos superiores ou universitários, para que não os usem em prejuízo dos que sabem menos, nem para atar fardos sobre os ombros dos mais frágeis, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as primícias de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos discípulos de Jesus que conhecem o Evangelho, para que, mesmo que sejam mestres, engenheiros ou doutores, não queiram ser tratados por esses títulos. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos países que são vítimas de inundações e de catástrofes, para que encontrem ajuda eficaz em todos os outros e eles próprios venham a cautelar-se de perigos futuros. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pela nossa comunidade celebrante e pela paróquia inteira, para que o Senhor habite sempre no meio de nós, nos fale como só Ele sabe e nos alimente com a Eucaristia. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Senhor, nosso Deus e único Pai, fazei que nos deixemos conduzir pelo Evangelho do vosso Filho, nosso pastor e mestre, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Misericordias Domini, in aeternum cantamo. Misericordias Domini, in aeternum cantamo. Misericordias
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e para a nossa vida. Nós vos oferecemos, Senhor, o sacramento da unidade e da paz, ao celebrarmos a memória do abade São Bernardo, que, ilustre em palavras e obras, trabalhou incansavelmente pela concórdia na vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bernardo, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em mim, mas uma palavra será salva. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade.
Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens, e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Senhor, a vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus. A vossa fidelidade mantém-se de geração em geração, como a terra que formastes e permanece. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas,
e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino, para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno, e o vosso domínio estende-se a todas as gerações. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. O alimento celeste que recebemos, Senhor, na celebração de São Bernardo, produz em nós o seu fruto, para que, instruídos com a sua doutrina e confortados com o seu exemplo, sejamos arrebatados pelo amor do Verbo encarnado, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, cada sábado, no final desta missa, nós fazemos a bênção das crianças. Todos sabemos a importância das crianças aqui em Fátima e também ouvimos a presença de muitas crianças nesta Assembleia. Por isso, vamos invocar a ajuda e a especial proteção de Deus para todas as crianças aqui presentes. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas, é o reino de
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, o Senhor no Evangelho deixava-nos um apelo veemente à conversão, nomeadamente à coerência de vida, à purificação das nossas motivações, à humildade. Procuremos seguir este caminho que Jesus nos aponta. Aos que estão de férias, desejo umas boas férias. A todos vós, um santo dia. Invoquemos sobre nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Disse que a